Bom, estamos de volta e desta vez o estudo do Salmo de número 4. Então Deus abençoe a todos e nos acompanhe. O Salmo 4, Davi encara os inimigos com confiança em Deus. Vamos à leitura de todo o Salmo número 4. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando entrarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze o Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Fazem paz, me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Rodeado de inimigos, o salmista ele clama ao Senhor por ajuda. Está aqui no versículo 1. Ele então se volta para os seus inimigos e os admoesta a cessar as suas tentativas de roubar a sua dignidade e de seus vãos propósitos, exortando-o a refletir que a dignidade que procuraram tirar dele foi conferida por Deus e que esse fato deu ao salmista uma base segura para esperar o cumprimento da oração que ele profere no início. Pois que o Senhor deu, ele também deve preservar. O versículo 2 e 3 fala a respeito disso. Ele os adverte a não pecarem mais, dando lugar a emoções inflamadas. Os exorta a meditar sobre essa admoestação em seu quarto silencioso, em sua cama, a pararem com o barulho e a gritaria e, em vez de oferendas hipócritas com as quais eles pensavam fazer o Senhor favorável a eles, que eles apresentarem sacrifícios justos, colocar sua confiança no Senhor em vez de vangloriar-se de seu próprio poder e da superioridade de seus meios em relação aos do salmista. Pois somente essas duas coisas, sacrifício justo e confiança em Deus, podem proporcionar uma esperança bem fundamentada de um resultado próximo. E aqueles a quem essas condições falham se gabam com esperanças vãs, Está aqui no versículo 4 e 5. No versículo 6 e 7, o salmista declara possuir a confiança do Senhor que seus inimigos queriam ter. Ele não se desespera em sua aflição, como muitos fazem, mas está firmemente persuadido de que o Senhor pode e irá ajudá-lo. E essa persuasão, operada nele pelo próprio Senhor, o torna mais abençoado do que seus inimigos na própria plenitude de sua prosperidade. Em conclusão, eles novamente expressam a mais firme confiança no Senhor, na qual ele se entrega ao dormir, Está aqui no versículo 8, que ele fala que me fazes viver em segurança. O Salmo ele começa com uma oração e ele termina com a expressão de confiança em seu cumprimento. No meio, o salmista ele procura familiarizar-se com os fundamentos que o asseguraram. É apenas quando tomamos vendo como um discurso aos inimigos meramente na forma, que o Salmo se apresenta em sua real conexão interna. Os pilares da ponte que em Salmos 4, versículo 2 ao 7, ela está colocada entre a angústia e a libertação, entre a oração e a confiança. São então, primeiro, a eleição do salmista e a circunstância de que seus inimigos estavam lutando contra este divino decreto e procurando roubá-lo do que Deus lhe havia dado. O 2, a piedade sincera, a fervorosa do salmista, o Salmo 3, a religiosidade hipócrita e externa dos inimigos implica na necessidade de serem chamados a oferecer sacrifícios de justiça. E aqui no Salmos 4, no versículo 5. Aí 3, a viva confiança da salmista em Deus
no Salmo 6 e 7. Enquanto seus inimigos colocavam sua confiança não no Senhor, mas apenas nos meios humanos de ajuda, né, nós podemos comparar os Salmos 4 e 5, põe a sua confiança no Senhor. Os expositores, em sua maioria, ele refere-se a este salmo também à conspiração de Absalão, e que eles estão certos em fazê-lo, resultado das seguintes considerações. Primeira consideração, o salmista acusa seus inimigos, né, aqui no versículo 2 e 3, de procurar roubá-lo da dignidade que Deus lhe conferiu. Com base nisso, apenas não podemos referir o salmo com alguns, e em particular Calvino, às perseguições de Saul. Pressupõe-se então uma revolta familiar contra o salmista, depois que ele realmente ascendeu ao trono. O salmo ele combina tão notavelmente com o anterior que está relacionado com a conspiração de Absalão, que deve necessariamente ser referido ao mesmo período, né? Minha glória, em Salmo 2 com o Salmo 3,3 e o 4,8 com o Salmo 3,5. A objeção de Devet de que o salmista não se dirige a um filho infiel, mas apenas ao homem em geral, além do que foi observado no Salmo 3, é eliminada pela consideração de que Absalão era um mero instrumento de uma parte injusta e insatisfeita com Davi, que tornou sua vaidade subserviente aos seus próprios propósitos. Portanto, Davi, que de boa vontade considerava seu filho como o seduzido, em vez de o sedutor, dirige seu discurso principalmente a esses. As outras objeções procedem de uma visão falsa, né, do Salmo aqui, no versículo 4, 5 ao 7. Assim também a opinião de Itzey, de que o Salmo deve ter sido composto após o período falado no anterior ter passado, e é baseado em uma falsa exposição, né? Klaus ele se esforça para mostrar que todas as alusões aparentemente individuais do Salmo também podem ser vistas como gerais, mas ele não provou nada que não seja compreendido à primeira vista, a saber que o indivíduo sempre tem ao mesmo tempo um aspecto geral e é apenas esboçado com base no geral. Já vimos como essa estrutura do Salmo surge na natureza do caso, da fé viva de seus autores, que não lhe permitiu narrar longamente suas próprias circunstâncias, e também de terem sempre em vista a necessidade de toda a comunidade, quanto essa peculiaridade do Salmo se adequa para o uso geral, né, da igreja e facilmente percebido. Apenas dê uma olhada por um momento neste Salmo. Como menos edificante teria sido se Davi, em lugar da glória que pode ser tomada no sentido mais amplo, de forma que o mínimo possa possuí-lo e perdê-la, colocasse a sua honra e supremacias reais ou em um lugar de vaidade e mentiras, pelas quais cada um pode entender, de acordo com a sua situação, todo tipo de calúnia e engano a que ele pode estar exposto. Ele substituiu os conselhos tolos de Absalão e de seus companheiros em particular. Evalde, seguindo muitos dos expositores mais antigos, concluiu apropriadamente no Salmo 4, versículo 8, que o Salmo foi composto como um hino noturno e oração. A noite é período em que os sentimentos dolorosos têm mais probabilidade de incitar e inflamar o coração dos que estão longe de Deus. Que esta noite foi a primeira da fuga de Davi, é provável a partir do Salmo 4, versículo 7, além das razões já apresentadas em nossa introdução no Salmo anterior. Ao mestre do canto. A palavra que está no início de 53 salmos é considerada por muitos como uma forma aramaica do infinitivo, né? Eles interpretam ou para cantar ou, como Klaus mais definitivamente, para cantar através, com referência a esse tipo de música, da qual a mesma melodia é continuada por meio de estrofes diferentes, em contraste com uma composição que abrange todo o salmo. Ambas as traduções, no entanto, são bastante arbitrárias, e não menos arbitrária é a explicação dada da forma. A forma aramaica do infinitivo nunca é encontrada em hebraico, e mesmo que fosse, não seria como aqui. Contra essa explicação, pode-se, por fim, argumentar
que com aquela palavra sempre se junta o artigo. A forma só pode ser partícula em piel com o artigo prefixado. Agora, ocorre com frequência nos livros de Crônicas e Esdras, no sentido de presidir, e como foi observado por Ewald, é usado apenas para a ordenação e direção que foram confiados aos chefes dos levitas, incerto se incidentalmente ou se a palavra é um termo técnico levítico. E em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, é especialmente usado para a direção da apresentação musical, o que poderia ser mais naturalmente, então, nos subtítulos dos salmos, do que lembrar a liderança da música. Significa meramente um chefe, e deduzimos apenas a partir do contexto que um diretor de música foi especialmente concebido. Do artigo, que pode ser entendido genericamente como perfeita propriedade, não devemos concluir que Ewald, que a direção de música era um ofício permanente no tempo. O título para o músico-chefe é importante na medida em que fornece uma prova de que os salmos que o contêm no subtítulo se destinavam ao uso público do templo. É apenas com uma referência a isto que a palavra poderia ocupar o lugar que ocupa no subtítulo. Este lugar ele deve ter sido atribuído pelos próprios autores dos Salmos, gerando assim uma predisposição muito favorável em nome da originalidade das demais informações contidas nos subtítulos. Ewald, a fim de neutralizar esse testemunho para o subtítulo, ele traduziria de bom grado do músico-chefe. Em sua opinião, as palavras indicam que o salmo foi realmente musicado e executado pelo músico-chefe, mas para a obra, para outra tradução, para outro músico-chefe, significando que deveria ser entregue a ele para ser preparada para execução. E nesse caso a palavra deve ter sido prefixada pelo próprio autor, antes que a execução musical realmente ocorresse. Uma prova decisiva é fornecida por Abacuque, em 3,19, a mais importante em sua fluência em nossa exposição aqui, visto que o profeta manifestamente imita a inscrição dos salmos, as palavras com as quais a canção da igreja está encerrada. Não podem ser explicadas de outra forma senão como significando para o músico-chefe sobre meu de Israel, pois é a igreja que fala através de todo o capítulo. Instrumentos de corda, que é tanto quanto atribuído ao músico-chefe para que ele possa tê-la cantado publicamente no templo com o acompanhamento de música sacra. Esta pode ser considerada a música nacional, o negionote. É o nome geral de todos os instrumentos de cordas. A inscrição inteira, então, do salmo deve ser parafraseada assim: um salmo de Davi, assim entregue ao diretor musical, para que ele possa providenciar sua execução com acompanhamento de instrumentos de corda. Ok? Nós terminamos aqui o salmo de número 4 e até o nosso próximo encontro, certo? Quando nós estaremos estudando o salmo de número 5. Deus abençoe a todos.